Entendendo a Bíblia em boa companhia, muda atitudes, rompe barreiras, rompe paradigmas. Pelas nossas atitudes, nós conquistamos, cativamos pessoas. E também pelas nossas atitudes, afastamos pessoas. Para podermos influenciar as pessoas com as boas novas de Jesus, ainda que as pessoas estejam em erro, ainda que a doutrina delas esteja equivocada em relação à palavra de Deus, é importante que você as olhe com a mesma simpatia que Jesus teve e atraia essas pessoas pelas suas atitudes. Sim, porque quando nós temos atitudes positivas, confirmamos ali as coisas boas para compartilhar com aquelas pessoas com quem estamos convivendo, nós vamos atraindo amigos. Fazendo amigos, as pessoas passam a tolerar coisas que não tolerariam de um estranho. As pessoas que estão no círculo de amizades, elas estão para momentos bons e para momentos ruins, apoiando em momentos bons e em momentos difíceis. São amigos com que se pode contar. Bem, nessa medida é que é importante que esses amigos criem esses vínculos, esses laços, e a gente, com amizade, com amor, passe a palavra de Deus de uma forma que seja aceitável a todos. Ao buscarmos a comunhão com os nossos irmãos da mesma forma que Jesus comunga conosco e com os que o cercavam, nós vamos estar fazendo a obra de Deus, que ele, na sua perfeição, enviou seu Filho amado a esse mundo para morrer por nós. Ele teve simpatia, ele demonstrou amor, e por isso a todos chamarei a mim, disse Jesus. Eu, quando for levantado no madeiro, a todos atrairei a mim. Quando você é levantado no madeiro, quando você sofre por amor ao seu próximo, quando você dá de si ao seu próximo, fica mais fácil que o próximo possa contemplar em você as atitudes desinteressadas que você tem em relação a ele. Nós vamos ver dois exemplos hoje que são bastante interessantes. É, são duas mulheres que vão participar da vida de Jesus. Jesus disse o seguinte: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. João, capítulo 15, verso 15. Tudo o que Jesus conheceu do Pai, ele nos passa. Veja como é importante. Ele nos revelou todos os mistérios daqui da vida, menos da sua data da sua volta, porque isso também não foi revelado ao homem Jesus. Somente o Pai tem essa informação, tem essa informação. Então, nós estamos compartilhando da onisciência de Deus em relação ao que foi revelado através de Jesus. Nós participamos da natureza divina e temos que comunicar ao outro o conhecimento da verdade, para que eles também possam ser libertos nesse mundo cheio de segundas intenções, cheio de novas ordens mundiais que estão tentando se estabelecer há muitos velhos tempos. Eles estão tentando fincar aqui o poder do mal e nós estamos pregando aqui, divulgando aqui, compartilhando o poder da redenção, da regeneração. O mal já não pode ter poder sobre os filhos de Deus, porque a nossa influência os alcança e os restaura. Os versos importantes que temos para hoje estão registrados em Mateus capítulo 15, verso 21 a 28. Ali relata a história de uma mulher cananeia. Quem eram os cananeus? Os cananeus habitavam a terra antes dos israelitas conquistarem Canaã. Então nós lembramos da história que Deus prometeu ao povo escravo no Egito a sua libertação e queriam para uma terra que emanava leite e mel. Essa terra que emana leite e mel era o lugar da origem da mulher cananita. Mas ela já não era mais moradora daquela região, porque diz aqui o verso: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E uma mulher cananeia, natural dali, portanto ela já era natural dali de Tiro e de Sidom, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Os discípulos vinham se perturbando com aquela insistência da mulher e com a ignorância que Jesus vinha levando aqueles gritos de socorro.
porque eles entendiam que ela não merecia qualquer atenção de Jesus. Ela era daquele povo que tinha sido recusado por Deus e que Israel tinha dominado, povos fortes, povos gigantes, povos muito numerosos foram vencidos pelo poder de Deus pelo pequeno povo de Israel, e aquela terra havia sido conquistada porque se tratava de pessoas ímpias, pessoas más. Portanto, eles não mereciam a atenção de Jesus. Era a visão dos discípulos, era dos circunvizinhos. E eles se alegravam quando Jesus ignorava e dizia: manda que ela pare de nos seguir, pare de nos molestar. E Jesus ia seguindo o seu caminho, e ela dizendo: filho de Davi. Aqui ela está testemunhando que conhecia Jesus, conhecia as profecias bíblicas, ela estudava a Bíblia, ela era uma pessoa não descendente de Israel, mas participante da promessa maior que veio através de Jesus. Porque Jesus agora amplia as promessas para todos nós. E nós, então, ela vem insistindo: eu sei que o Senhor é o filho de Davi, é o Cristo, é o Redentor, então tem piedade de mim. Mas a história prossegue. Mas Jesus não respondeu a palavra, nenhuma palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Que mensagem dura, que mensagem terrível para aquela mulher que esperava em Jesus, o filho de Davi, o Redentor, a salvação para sua filha. Um pedido justo, um pedido importante: livrar a filha das garras do demônio. Ela vinha sofrendo por estar endemoniada. A mulher veio, adorou e ajoelhou-se e disse: Senhor, ajuda-me. Que apelo esse! A mulher com fé, conhecendo que Jesus era o Filho de Deus, o filho de Davi, que estava ali para redarguir o mundo, ela pede: ajuda-me, louva aquele a quem não estava ouvindo as suas palavras. O coração de Jesus estava enternecido, ele estava pronto para atender o pedido, mas precisava fortalecer a fé da mulher e dar o exemplo para os discípulos e para nós até hoje. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, porque esses habitantes que estavam no meio do povo de Israel eram chamados de cães, eram os gentios, era a plebe que não merecia a mensagem de salvação, sequer podiam entrar no templo, eram discriminados, eram párias da sociedade. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela não refuta a mensagem, ela não fala: ele está me tratando mal, ele não me ouve, está me chamando de cão como todos os outros chamam. Não, ela reconhece no olhar de Jesus a possibilidade da salvação. E Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Nós vivemos em pecado, as pessoas estão vivendo em pecado. Nós precisamos ser empáticos, levar a mensagem de uma forma que as pessoas possam aceitar, mudar a sua conduta. Jesus foi aprimorando a fé daquela mulher. E até hoje nós tiramos lição daquela mensagem maravilhosa de como Jesus ergueu aquela mulher à sua estatura e trouxe a ela e a sua filha libertação, salvação. E para nós hoje, cães no pecado, estamos sendo lançados, Jesus alerta: não sejam como cães que se lançam ao vômito, ao mundo do pecado outra vez, mas compartilhem do pão da vida. Esta é a mensagem. E tem uma outra mulher, vejam que Jesus está atendendo mulheres que eram desprezadas pela sociedade, e essa cananeia, então, mais desprezada ainda por pertencer a um povo vencido, um povo pecador e vencido porque era do pecado. Mas agora Jesus leva o resgate. E tem a história da mulher mais amiga de Jesus. Aquela Maria a quem Jesus costumava gostar de estar na casa. Aquela Maria que gostava de sentar-se aos pés de Jesus, ali na família com Lázaro, aquele homem que Jesus amou e chorou quando viu o sofrimento das pessoas que tinham morrido. Pois era Maria, aquela mulher que vivia em pecado, que se converteu. É dessa mulher que estamos falando aqui em Marcos capítulo 14, do verso 6 até o verso 9. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Qual foi a boa ação que ela tinha feito? Ela adentrou ali naquele festejo e
com um perfume de nardo caríssimo, ela derramou sobre a cabeça de Jesus, o ungindo para a missão de resgate que ele tinha em relação a nós, para a sua crucifixão, para a sua morte, para o perdão dos nossos pecados. O ungido do Senhor foi ungido com um nardo, um perfume caríssimo. 30 moedas de prata, 300 moedas de prata. Esse era o valor do nardo, 300 moedas de prata. No entanto, Judas vendeu por muito menos, vendeu por 30 moedas de prata, vendeu a Jesus. E ali, quando ela derrama aquele perfume, a sala inteira se enche daquele perfume fino, daquele perfume mais, a essência mais preciosa do momento. Era uma tão preciosa que os reis magos tinham levado para Jesus lá na manjedoura. Lembram, um dos presentes havia sido essa essência. Bom, ali Jesus estava então recebendo aquele carinho, aquela unção, e os discípulos criticando pelo gasto. Onde já se viu gastar todo esse dinheiro? Podíamos ter dado aos pobres, Judas dizia, porque Jesus pretendia roubar parte desse dinheiro, como ele costumava fazer na bolsa. Judas era ladrão e roubava da bolsa, conforme Pedro nos revela. E o que acontece nesse momento, então? Verso 15 do capítulo 14, versos 6 a 9, nós temos: pois os pobres vocês sempre terão com vocês, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo, antecipadamente preparando-o para o meu sepultamento. Jesus estava revelando claramente ali a sua missão de salvação, que ele estava por ser sepultado, e que Maria estava lhe fazendo a unção. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho seja anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Por que isso vai ser contado? Para a memória de Maria. Não é para a memória ali de Jesus, não é para a pregação do evangelho. É Maria que está sendo exaltada e que está sendo elevada, e nós estamos falando dela conforme a promessa de Jesus. Jesus disse que onde for pregado o evangelho, nós diríamos desse caso, da Maria ungindo Jesus. E agora cria em nós a curiosidade, queremos conhecer Maria. Mas que simpatia teve Jesus ao socorrer Maria, que estava sendo acusada por todos. Ele alcançou a ela com simpatia. Aqui o paradigma foi alterado. Aquela mulher que era acusada de pecado, aquela mulher que era acusada de ser leviana, que estava esbanjando dinheiro, gastando dinheiro, sendo que podia ser útil esse dinheiro para os seus próximos, agora Jesus a eleva como dizendo: essa mulher será lembrada onde for pregado o evangelho, por suas qualidades, não mais por seus defeitos. Nós falamos de Maria, porque de defeitos nós falamos de Judas, aqueles que quis se apropriar do valor, aquele que valorizou mais o valor do metal do que o próprio Jesus que estava ali diante deles. A contemplarmos essas palavras, é importante lembrar que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, e de pregar esse evangelho a todo o mundo, e será também contado o que ela fez para a sua memória. Para a memória dela, para a memória de Jesus, para que nós sejamos também memoráveis diante de Deus, nós temos que abrir mãos de críticas, de atitudes duras, de animosidade, de discussões sobre doutrina. Nós precisamos entregar a mensagem pura de Jesus, e o convencimento vem do Espírito Santo. E então nós temos atitudes capazes de testemunhar. Nós devemos cultivar atitudes que nos fazem verdadeiras testemunhas, quer por palavras, quer por ações, que sejam verdadeiras, e então essas mensagens serão também recebidas pelas pessoas. Mudando atitudes e rompendo paradigmas e alcançando o mundo. É o tema do Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Vai ao ar todos os dias às 9 horas. Mas não perca também o programa 5 Minutos Vê e Entende, que vai ao ar às 8 horas, com um resumo do que estamos aqui dizendo. 5 Minutos Vê e Entende, às 8. E às 9, Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pelo seu exemplo de como nós devemos tratar os nossos semelhantes. Lembra-nos da tua paz e concede-nos transferir a outros também essas qualidades que o Senhor está nos fazendo cultivar em nós. Faze com que todas as pessoas que estão ouvindo esse programa
possam ser abençoados por mudanças em seus atos, atitudes, de forma que elas possam transmitir a tua palavra e ser bênçãos por onde quer que estejam, recebendo assim as bênçãos da própria mudança para o bem. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Até breve. Aguardo você com novas mensagens. Não esqueça de curtir e de acessar o link para que você possa ver e entende. Lá no Google você vai acessar a página, o YouTube, o Facebook, o Twitter, o Instagram.